Ontem à noite, quando nós estávamos pregando aqui, nós falamos sobre alguns sinais que Jesus trata no sermão de Mateus capítulo 24, tais como Jesus fala sobre que haveria guerras, haveria rumores de guerras. O Senhor Jesus também fala nesse texto que haveria fome em vários lugares. Jesus também fala sobre pestes ou sobre grandes mortandade também. No texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, Jesus também discorre sobre tremores de terra em vários lugares. Olhando, irmãos, esse quadro, nós parece que estamos vivendo nesses momentos. Parece que Jesus está falando isso para nós exatamente agora, ao nosso lado, e nós podemos contemplar com os nossos olhos. Estes fatos estão sendo concretizados, e à medida que o tempo vai passando, estes fatos estão se intensificando cada vez mais. O apóstolo Paulo também trata sobre que no finais dos tempos haveriam tempos difíceis, os homens seriam desobedientes, egoístas, avarentos. A palavra de Deus também fala que nos finais dos tempos muitos iriam apostatar da fé, iriam abandonar a fé em Cristo para obedecerem a ensinos de demônios. E nós vimos ontem à noite, baseado lá em Daniel capítulo 12, que no final dos tempos haveria um grande progresso científico. Interessante, olhando todas estas coisas, nós podemos dizer de fato que tudo isso ainda é o princípio das dores. Olha lá em Mateus capítulo 24, versículo 8, quando Jesus diz: porém tudo isto é o princípio das dores. Quando Jesus fala sobre guerra, sobre fome, peste, terremotos e tantas outras coisas, isso é apenas o início. Ou seja, isso vai tornar ainda pior. Jesus, quando fala aqui princípio das dores, a ideia é de uma mulher que está para dar à luz. E as mulheres que já foram mães, que são mães, sabem realmente como é intenso aquele momento que está às portas de ter o bebê. Então realmente aquelas contrações e cada vez mais sendo intensificado. E é exatamente isso que Jesus está falando. Questão de guerra, de fome, de peste, de terremotos. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se intensificando cada vez mais. E estes são sinais que nós podemos estar observando com os nossos olhos na atualidade, no nosso contexto de vida hoje. Podemos também observar, queridos, que estes sinais que Jesus falou no livro de Mateus capítulo 24 são evidências do julgamento de Deus que está próximo. Deus vai julgar, e muitas vezes Ele se utiliza da natureza, Ele se utiliza de grandes catástrofes para despertar o coração dos homens, para que as pessoas possam se quebrantar diante de Deus, para que as pessoas possam se arrepender. Então o foco do nosso estudo hoje à noite também é que você que está nos ouvindo, que ouve a palavra de Deus, que você possa se despertar, que você possa se quebrantar e que você possa se prostrar diante do Senhor e entregar a sua vida ao soberano Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre uma época que nós estamos contemplando, que vai ser a chegada do Senhor Jesus. Como Cristo falou que isso é o princípio das dores, isso quer dizer que as coisas vão piorar tenazmente. E esse piorar tenazmente seria exatamente o tempo da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, antes de catástrofes em proporções muito maiores, o Senhor irá arrebatar o seu povo. O Senhor realmente estará trazendo à sua presença os seus servos, os seus filhos que Ele conquistou com o sangue precioso do Senhor Jesus. E nós vamos colocar aqui, tentar explicar para vocês, através de um mapa. Nós chamamos de mapa escatológico. O que seria mapa escatológico? É um mapa onde está traçando a história da humanidade e a revelação de Deus sobre os finais dos tempos. E nós começamos aqui esse mapa escatológico com a ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu, foi encravado na cruz para nos dar perdão dos nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a partir da ressurreição do Senhor Jesus começa a era da igreja. A história da igreja realmente começa através
da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que Ele comprou com o seu próprio sangue. E nós podemos observar em uma linha do tempo, e você observa que nessa linha do tempo, a situação como degraus está realmente cada vez mais pior. A humanidade está piorando, o homem está cada vez mais distante de Deus. O próprio Jesus também fala em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, devido à falta de amor, à falta de interesse nas coisas espirituais, o homem está piorando cada vez mais. Mas Deus estabeleceu uma hora, Deus estabeleceu um momento especial na história, onde Ele vai arrebatar o seu povo, onde Ele vai conquistar. Esse tempo nós não sabemos. Quando será? Que momento será? Qual vai ser o dia da semana? Nós não sabemos, mas nós esperamos a volta do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz, e nós vamos estudar hoje à noite, que Ele vem pegar a sua igreja. Ele vem realmente arrebatar o seu povo. As pessoas que estão vivas, que creem em Jesus Cristo, terão um encontro pessoal com Jesus nos ares. Logo após esse momento, quando Jesus arrebatar a sua igreja, irá realmente começar um momento de grande agonia na história da humanidade, que nós chamamos do período de 7 anos, chamado período da grande tribulação. E amanhã, pela manhã, nós estaremos estudando sobre fatos concernentes a esse período da grande tribulação. E logo depois desse período da grande tribulação, inicialmente vai ser um tempo bom, mas depois as coisas vão piorar cada vez mais. O Senhor Jesus Cristo volta com o seu povo, com a sua igreja, com o objetivo de reinar, e assim estabelecerá o seu reino milenial. Então, no período de transição, terminando a época da grande tribulação, e Jesus estabelecendo o seu reino milenial, algo vai acontecer. Jesus, ele vai prender Satanás por um período de 1000 anos, e durante esse período de 1000 anos nós não receberemos nenhuma influência de Satanás. E falar sobre o milênio nós vamos tratar amanhã à noite, se Deus assim permitir. Terminando o milênio, terminando esse período de grande gozo, de grande paz, a palavra de Deus nos mostra também que haverá exatamente o julgamento, o grande trono branco, onde todas as pessoas estarão na presença do Senhor e serão julgadas segundo as suas obras, e aquele que não se achar escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Então esse mapa é exatamente o que nós estamos estudando, e nós estamos agora vendo exatamente a questão do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos perceber e observar alguns fatos e alguns detalhes sobre esse momento que a igreja do Senhor Jesus realmente espera, a expectativa da igreja de Cristo. Então nós vamos lá para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Então vamos ler o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica. Era uma igreja que foi formada pelo Senhor através da mensagem, da explanação do apóstolo Paulo, e nós podemos observar aqui, essa igreja estava naquela expectativa sobre a volta do Senhor Jesus, e estavam realmente sofrendo um problema muito sério. Eles não entendiam por que Jesus não voltou logo. Algumas pessoas estavam morrendo, então eles não estavam entendendo. Essas pessoas que morreram, esses crentes que morreram, como é que vai ser? O que é que vai acontecer com eles? Então, o apóstolo Paulo, ele precisou escrever uma carta para poder admoestar, para poder orientar a igreja de Tessalônica sobre as verdades sobre finais dos tempos, sobre as verdades sobre o arrebatamento da igreja do Senhor
Senhor Jesus. A igreja cria no arrebatamento da igreja, mas ainda faltavam algumas informações. Eles precisavam realmente de doutrina, precisavam de direcionamento, e o apóstolo Paulo está fazendo isso. Então, no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do verso 13 em diante, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, interessante, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês saibam sobre o arrebatamento da igreja de Cristo. Jesus também quer que a igreja do século 21 também compreenda e tenha a mesma expectativa sobre a volta de Jesus. E Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica sobre o arrebatamento. Interessante a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento, do original do grego, a palavra é harpazo. Essa palavra quer dizer pegar, levar com força, agarrar firme e levar embora. E é exatamente isso que o Senhor Jesus vai fazer com a sua igreja. Ele vai chegar e vai pegar a sua igreja, ele vai sequestrar o seu povo que mora na terra e levar para o céu, para exatamente gozar com ele a felicidade das mansões eternas. Então, quando Paulo está dizendo que nós seremos arrebatados, a palavra é exatamente que Deus, Jesus Cristo, vai pegar com força. E eu entendo, irmãos, esse pegar com força é porque Jesus estará desafiando a força da gravidade. Nós iremos subir com Cristo, nós iremos realmente entre as nuvens, esse encontro com o Senhor nos ares. Então nós vemos aqui que o arrebatamento será entre as nuvens. Aqueles que têm medo de altura vai perder esse medo. Interessante, antes de voar, antes de passar esse momento incrível, não é, de andar de avião, eu morria de medo. A primeira experiência que eu andei de avião, eu quase que quebrava a poltrona do avião de tanto segurar com tanta força, né? Medo de cair. Mas a partir do momento que a gente já estava lá nas alturas e olhando aquela imensidão de nuvens, que coisa maravilhosa. E eu fiquei pensando, como será o arrebatamento da igreja, quando nós formos levados, atraídos pelo Senhor, quando Ele pegar com força e levar-nos para as mansões celestiais. Então realmente, irmãos, as pessoas que têm medo irão passar por esse processo. Os crentes, os servos do Senhor, eles realmente serão arrebatados. O Senhor os atrairá. Aquelas pessoas que foram seladas com o Santo Espírito da promessa, aqueles que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo também nele crido, e foram selados com o Espírito Santo da promessa, estas pessoas serão arrebatadas. Então nós entendemos que haverá uma geração que não enfrentará a morte física. E eu espero, a minha esperança é que eu também faça parte dessa geração, que eu não venha passar pelo horror da morte física. E era exatamente essa expectativa que o apóstolo Paulo está instigando a igreja de Tessalônica. Irmãos queridos, vocês que ainda estão vivos, estejam animados, consolem uns aos outros, porque haverá uma época que o Senhor Jesus
virá entre as nuvens e arrebatará. Ele pegará a sua igreja e levará para o céu. Por que Jesus vai pegar a sua igreja? Porque o Senhor vai arrebatar a sua igreja? Porque a sua igreja, ela não irá passar pelo processo da grande tribulação. O Senhor vai poupar o seu povo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, para que eles não venham a sofrer os horrores da grande tribulação. Então nós observamos um detalhe importante: Jesus virá entre as nuvens, seus pés não encostarão na terra. O nosso encontro será nos ares. Interessante também ainda no versículo 17, quando diz: ao encontro do Senhor nos ares. E esse encontro, a palavra no original quer dizer o seguinte: é que ele vem, pega-nos e leva para a sua casa. Então ele vai nos pegar e nos levar para ele mesmo. Então será um encontro maravilhoso. Imagina só, queridos, que encontro maravilhoso poder realmente estar na presença daquele que realmente nos conquistou com o seu próprio sangue. E vai ser realmente um momento maravilhoso, vai ser uma expectativa extraordinária. Jesus vindo com os seus anjos e nós estamos subindo à sua presença. Interessante, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, nós podemos observar que esse encontro que nós iremos ter com Jesus é o próprio Senhor Jesus Cristo em pessoa, corporalmente, que irá realmente vir nos buscar. Atos capítulo 1, versículo 11, nós temos aqui uma situação quando Jesus está sendo assunto ao céu, quando ele está subindo aos céus, logo após a sua ressurreição, após 40 dias estando aqui na terra, ele está agora se despedindo dos seus discípulos, está subindo aos céus à presença do Pai. E olha o que diz no versículo 11: e ele lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do mesmo modo, da mesma maneira como vistes subir. Queridos, é um privilégio. Aquele que derramou seu sangue na cruz, aquele que morreu por nós lá na cruz do Calvário, que nos conquistou, nós vamos ser apresentados a Ele formalmente. Os nossos olhos irão contemplar o autor da vida, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai fazer o seu papel. Ele mesmo virá até nós e vai nos atrair à sua presença. Então nós vemos aqui um grande privilégio, uma honra. O Senhor Jesus, Ele não vai mandar os anjos nos tirar, Ele mesmo que vai nos atrair para a sua presença. E aí também nós podemos observar que nesse processo, nesse momento, na hora do arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo vier pegar a sua igreja, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, podemos observar exatamente a questão que o Senhor virá de forma visível. Então percebe aí, versículo 27, quando diz, versículo 26 a 28, diz: ora, neste caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, e ele vai se apresentar para quem? Para aqueles que o aguardam para a salvação. O arrebatamento é somente, exclusivamente, para aqueles que depositam a sua esperança em Jesus Cristo. Se você não depositou a sua esperança, a sua fé em Jesus,
você não vai vê-lo quando ele virá para levar a sua igreja. Então aqui visivelmente, aqueles que o aguardam para a salvação serão sequestrados, serão levados à presença dele nas mansões, para as mansões celestiais. E aí nós podemos observar também no arrebatamento, observando lá no livro de Apocalipse capítulo 22, e nós temos aí vários versículos que tratam sobre essa volta de Cristo de uma forma súbita, de uma forma imediata, de uma forma realmente repentina, rápida. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, quando diz: eis que venho sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Versículo 12, nós observamos que diz: e eis que venho, o que? Sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E versículo 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos, as últimas palavras da revelação de Deus no livro de Apocalipse é exatamente preparando a igreja do Senhor Jesus para esse evento. Jesus virá de uma forma repentina, Jesus virá sem demora. Então nós precisamos estar aguardando com essa grande expectativa. A qualquer momento, a qualquer hora, nós poderemos ter esse encontro com Jesus. Mas para aqueles que ainda não depositaram a sua esperança em Cristo, eles serão deixados para trás. Eles realmente sofrerão grandes agonias por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. E nós também podemos observar lá no livro de Mateus capítulo 24, versículo 44, que a sua volta é iminente, que a qualquer hora, a qualquer momento, ele estará vindo. E Jesus diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, o que? Virá a qualquer momento. Se você pode estar até descuidado ainda, pode ser aquela hora, aquele momento que o Senhor vai vir, que o Senhor realmente vem trazer realmente a paz e a salvação definitiva para as nossas vidas. E lá em Lucas capítulo 21, versículo 28, percebe que nós estamos observando a revelação de Deus, o que Jesus mostra na sua palavra sobre a sua volta, e nós podemos observar que a sua volta está próxima. A Bíblia fala sobre isso. A sua volta será no momento, a sua volta realmente será repentina, subitamente. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz o seguinte: Lucas 21, versículo 28 diz: ora, ao começarem estas coisas, Jesus aqui está no sermão profético, o mesmo sermão lá de Mateus 24. Jesus está terminando o sermão e diz: quando vocês observarem, ao começarem estas coisas a suceder, vocês devem o que? Exultar e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não foi à toa que ontem à noite nós falamos sobre alguns sinais que Jesus descreveu no livro de Mateus, que nós estamos vendo com muita nitidez, com muita obviedade no nosso tempo atual, sobre coisas que já estão acontecendo com uma proporção tremenda. E isso, irmãos, realmente traz alegria ao nosso coração, porque o fim realmente está próximo. Jesus Cristo vai concluir a história da igreja e começar agora depois uma nova dispensação. Observamos também esses sinais sobre o arrebatamento, essas evidências sobre o arrebatamento. A Bíblia fala sobre o arrebatamento. A Bíblia fala que Jesus virá outra vez, que Jesus irá arrebanhar todas as pessoas que depositaram a sua confiança nele. Essa era e sempre foi a expectativa da sua igreja no primeiro século. Você começa a ler as Escrituras, o livro de Romanos, Coríntios,
Efésios, você pode ler o livro de Filipenses, você vai sempre observar que a igreja sempre esteve na expectativa da volta de Jesus. Esse texto que nós vamos observar aí, que já está projetado, eu queria só destacar uma palavra. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. O apóstolo Paulo diz Maranata. Essa palavra Maranata é uma palavra hebraica, que tem três palavras juntas, quer dizer mar, Senhor, palavra aramaica, aná, quer dizer nosso, e tá, quer dizer vem. Em outras palavras, Senhor, Senhor nosso, vem. Senhor, vem logo. Senhor, nós estamos aguardando a tua chegada. Era um tipo de saudação que a igreja dava uns aos outros quando se cumprimentavam. Olá, Maranata, Jesus, vem logo. Nós estamos aguardando. Infelizmente, irmãos, os crentes do século 21 parece que perderam o brilho da expectativa da volta de Cristo. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos projetos pessoais, estamos contemplando a vida aqui na terra, projetos, profissão, casamento, criação de filhos e tantas coisas que são boas. Mas nós não podemos esquecer que nesta terra nós somos peregrinos e forasteiros. Logo em breve Jesus virá. Essa era a mensagem, essa era a expectativa da igreja do primeiro século. Essa era a forma que as pessoas se saudavam, essa era a forma que as pessoas se cumprimentavam. Jesus nosso, vem, vem Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo